Bom dia! Estamos mais uma vez aqui gravando, essa transmissão para os irmãos, porque ainda não podemos estar juntos, reunidos para louvarmos a Deus, mas de certa forma nós agradecemos ao Senhor pelos recursos que Ele tem nos dado. Então, ainda que não é o ideal, agradecemos porque Ele tem providenciado esse meio de nós transmitirmos a palavra de Deus para os irmãos e esperamos que isso acabe logo, né? Eu espero que os irmãos estejam ainda em oração para que esse período acabe de uma vez, que nós possamos voltar aos nossos cultos normais, juntos, reunidos, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor e aprendendo da palavra dele. Eu espero que os irmãos estejam bem, espero que tenham tido uma boa semana, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um dos irmãos. Como eu sempre falo e vou continuar falando, né? Ainda estamos com muitas saudades de congregarmos juntos, de estarmos juntos e não vemos a hora desse tempo passar logo. Bom, vamos para o nosso período então de compartilhar a palavra de Deus, mas como nós temos feito antes de entrar no texto dessa manhã, eu queria deixar um hino para os irmãos, hino de louvor, segunda edição, e vai ser o número 18. Número 18 diz: perfeita paz, perfeita paz. A letra do hino diz assim: quando a vida está tão dura e então me sinto só, eu lanço os meus cuidados a Jesus, o meu Senhor. Eu encontro plena graça nas promessas do Senhor. Sua vida deu, mas vivo está como meu intercessor. Aí o estribilho diz: Jesus é o Senhor e com poder o mar pode acalmar. Pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador, o medo se desfaz. Pois seguro estou com o meu Senhor. Tenho paz, perfeita paz. Segunda estrofe. Eu vou procurar por almas, para falar do seu amor. Por Cristo habilitado, vou segui-lo aonde for. No caminho em que sigo, o Senhor à frente está. Posso descansar no Salvador. Paz perfeita me dará. Jesus é o Senhor e com poder o mar pode acalmar. Pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador, o medo se desfaz, pois seguro estou com o meu Senhor. Tenho paz, perfeita paz. Que essa letra também nos ajude, né? Em meio a tempos de tribulação, lembrarmos que junto a Cristo nós temos paz, uma paz perfeita, uma paz que excede todo o entendimento. Hino muito bonito. Nós possamos meditar na letra do hino. Muito bem, nós vamos também compartilhar nessa manhã um pouco da palavra de Deus e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para o livro de a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, e nós vamos ver apenas 2 versículos desse capítulo, que são os versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá,
por mais uma vez em que nós podemos acordar e testemunhar que as suas misericórdias se renovam, Pai, a cada manhã sobre a nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos pela liberdade que nós temos de poder ler e estudar a sua palavra. E eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando para que nós possamos entender e também praticar aquilo que o Senhor nos orienta. Peço que o Senhor esteja falando, Pai, aos nossos corações, à medida em que a estudamos, e que nós possamos dar liberdade para o teu Santo Espírito trabalhar em nossa vida. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, e só para dar um brevíssimo contexto aí do que está acontecendo, né? A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente quando ele estava na cidade de Éfeso. Ele passou ali por volta de 3 anos em Éfeso, e dali ele escreve então a primeira carta aos Coríntios. Ela foi fundada, a igreja dos Coríntios, ela foi fundada provavelmente na segunda viagem, perdão, na segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo. Não é o irmão Renato, mas certo. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele fundou a igreja de Coríntios, na cidade, né, dos Coríntios, e ela provavelmente ficava na casa de Áquila e Priscila. A cidade de Corinto, ela era, tenta imaginar hoje uma grande metrópole, né? No nosso caso aqui em Brasília, a gente vive na capital, então é bem fácil de imaginar isso. Muita gente, muito comércio, muita coisa acontecendo. E, como em todos os lugares, principalmente nas cidades grandes, muita imoralidade. A cidade de Corinto era conhecida, a cidade de Corinto era conhecida por ser extremamente imoral. Ali, naquela cidade, se encontravam pelo menos 2 grandes templos de falsos deuses, né, de deuses pagãos. O templo do deus Apolo, considerado entre outras coisas aí, o deus do sol, e também o templo da deusa Afrodite, a deusa conhecida como a deusa do amor, né? Então, pelo menos esses 2 grandes templos você tem ali na cidade, e isso contribuía, de certa forma, para a imoralidade da cidade de Corinto. Ela tinha uma fama tão ruim, aquela cidade, na época, que um escritor e comediante grego chamado Aristófanes, ele inventou um verbo, e o verbo era corintianizar. Corintianizar, ele inventou essa palavra, né, esse verbo, quando ele queria dizer que alguma coisa era muito depravada, ou tornar, né, alguma coisa muito depravada. Viver de uma maneira muito desregrada, viver de uma maneira muito imoral. Então ele inventou essa palavra para quando ele queria dizer uma coisa muito imoral, ou deixar alguma coisa muito imoral. Então, corintianizar, ele inventou isso, tamanha fama ruim e imoral que tinha a cidade de Corinto. Então você aí que torce para esse time, né, que tem esse nome parecido, começa a pensar nos seus atos, por favor, porque você pode ver que não é boa coisa, né? Começa a meditar aí de onde que o time que está torcendo, o testemunho que você está dando, né? Brincadeiras à parte, infelizmente, devido a essa imoralidade que aquela cidade tinha, a igreja que estava ali, ela foi muito influenciada por aquela imoralidade. Ela, infelizmente, pegou muito dos maus hábitos da cidade para dentro, ou levou, né, muito dos maus hábitos da cidade para dentro da igreja. Não à toa, quando você abre a carta de Paulo aos Coríntios, você vê ele tratando sobre essas questões de imoralidade, essas questões de carnalidade, essas questões de ter facção
né, dentro dos grupinhos, né, dentro das igrejas. E a hora que você olha para a carta, você vê Paulo combatendo todas essas coisas. Né? Ele combate a desunião, ele combate a imoralidade, ele combate a questão de práticas dentro do casamento, ele combate a questão de como o culto realmente a Deus deveria ser feito e todas essas coisas. Por quê? Porque a cidade estava se deixando influenciar a igreja estava se deixando influenciar pela imoralidade que continha naquela cidade. Então você olha para a carta, é uma carta muito, muito prática. Por quê? Ela estava combatendo doutrinas erradas. E doutrinas erradas levam a práticas erradas. Então Paulo, ao mesmo tempo que combate as práticas, ele vai dando uma boa doutrina no lugar para que os coríntios abandonassem as suas práticas erradas, aprendessem uma doutrina correta e, obviamente, como consequência, praticassem as coisas corretas. E aí chega no finalzinho dessa primeira carta, lá no capítulo 16, Paulo faz como se fosse um grande resumo da carta. Né? Ele fala assim, olha, vivam de uma maneira digna do nosso Senhor Jesus Cristo. Abandonem a imoralidade de vocês. E como vocês fazem para viver de uma maneira digna do Senhor Jesus Cristo? Deixa eu resumir para vocês. E aí ele coloca esses 2 versículos. Né? Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E eu queria, nesse breve devocional que a gente tem agora de manhã, falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas dentro desse resumo de Paulo, da primeira carta aos Coríntios. Então, assim como Paulo falou para aquela igreja, vivam de uma maneira digna de Cristo, isso vale para nós hoje. Nós devemos viver de uma maneira digna do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso? A resposta se encontra nesses 2 versículos. Acompanha comigo, a primeira coisa que Paulo fala é sede vigilantes. Sede vigilantes. A ideia que Paulo passa é estejam alertas, estejam atentos às coisas que estão acontecendo. Não baixem a guarda. Estejam sempre atentos àquilo que vocês vão praticar, ao testemunho que vocês vão dar. Aqui o original também traz uma ideia de não só estar atento, como estar sempre alerta, no sentido de também poder aprender coisas novas. Então, a ideia é, estejam sempre buscando na palavra de Deus. Estejam sempre atentos àquilo que vocês estão aprendendo. Realmente se certifiquem que vocês estão aprendendo as coisas certas. Estejam certos de que a prática de vocês está de acordo com aquilo que vocês estão aprendendo, que é a doutrina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa é a primeira coisa que Paulo fala. Fala, olha, estejam vigilantes. Fiquem alertas. Procurem aprender as coisas novas, mas estejam sempre alertas que vocês estejam de fato fazendo a coisa certa. Que a prática de vocês esteja de acordo com uma boa doutrina. É isso que Paulo fala. Então, fica esperto, né? Verifica, esteja sempre medindo as ações de vocês para que vocês estejam praticando as coisas corretamente, tenham um bom testemunho, sejam vigilantes quanto a isso. Uma outra coisa sobre vigilância que nós podemos lembrar é quando Pedro fala isso, né? Em 1 Pedro 5,8 ele fala, estejais vigilantes, né? Atentos, por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda tramando, rodando ali, buscando alguém que possa tragar. Satanás está sempre à procura de brechas dentro da igreja, principalmente. Porque ele vai usar essas brechas para causar desunião, ele vai usar essas brechas para desanimar, ele vai causar essas brechas para nos afastar de Deus. Eu não tenho dúvidas que nesse momento em que nós estamos passando e que a gente não pode se reunir, Satanás ativamente tem trabalhado com as suas hostes para desanimar os crentes, para desanimar crentes talvez mais novos na fé ou mais fracos na fé, afastar essas pessoas de Deus,
querer colocar ideias como, veja, você não precisa de Deus mesmo, olha só quanto tempo você já está, que não vai na igreja. Então, o conselho de Paulo também vai bem a calhar aqui. Sejam vigilantes, fique esperto, não deixa isso acontecer. Se certifica que você está enraizado, firmado na palavra de Deus e que você está praticando as coisas da palavra de Deus. É interessante que o termo vigiar ou estar alerta aparece pelo menos 22 vezes no Novo Testamento. Ele aparece nos alertando contra o próprio Satanás, né, como é ali em 1 Pedro, contra a tentação, contra a apatia, contra a indiferença, quanto a falsos mestres, quanto à falta de oração. Tudo isso a Bíblia diz, esteja alerta. Ou aqui, como Paulo diz, seja vigilante. Fique vigilando para não cair nesse tipo de erro, para não deixar a falsa doutrina entrar, para não dar ouvidos a Satanás. Esteja enraizado e aprendendo sempre as coisas de acordo com a palavra de Deus e praticando de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo, nesse grande resumo que ele faz, a primeira coisa que ele fala para os coríntios é: sejam vigilantes, não abaixem a guarda, nunca. Estejam sempre vigilantes. Depois ele continua: permanecei firmes na fé. E aí eu quero trazer para o sentido oposto. O que é permanecer firme? É não ser inconstante. Paulo está falando, não sejam inconstantes na fé. Se você olhar comigo para Filipenses, capítulo 1, versículo 27, nós vemos assim: vivei acima de tudo por modo digno de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está falando, tanto quanto para os coríntios, como ele repete para Filipenses: não sejam inconstantes, fiquem firmes. E aqui, quando ele fala firmes na fé, o conteúdo da fé, né? É o evangelho, é aquilo que eles aprenderam, é a sã doutrina que os coríntios haviam aprendido com Paulo. Paulo fala: olha, fiquem firmes, vigiem, mas fiquem firmes naquilo que vocês têm aprendido. Não sejam inconstantes, não sejam como meninos, ele vai falar no começo, né? Levados por qualquer vento de doutrina. Fiquem firmes naquilo que vocês aprenderam. O mundo lá fora e Satanás, eles vão querer nos corromper. Eles vão querer diluir aquilo que vocês têm aprendido. Eles vão querer minimizar o valor daquilo que vocês aprenderam. E Paulo fala: fica firme. Não deixa isso acontecer. Não deixa ser levado por qualquer outro vento de doutrina. Vocês devem permanecer firmes naquilo que vocês têm aprendido. É o que Paulo fala. Olha para aquilo que vocês aprenderam. Renova ali o seu conhecimento. Medita, estuda. Tenha base para defender aquilo que você acredita. Fica firme na fé. Não deixa qualquer um vir com qualquer vã filosofia ou qualquer tipo de pensamento e ficar moldando aquilo que você acredita ou diluindo aquilo que você acredita. Fique firme na fé. Principalmente, mais uma vez, né, nesse período, eu diria não só nesse período, mas principalmente com o advento da internet, é muito fácil você entrar na internet hoje e achar qualquer pregador, né, dizendo qualquer coisa que você queira escutar, basicamente. E muitos têm se deixado levar por isso. Mas eu vi na internet que fulano defende que pode isso, que pode aquilo, que não precisa disso, que não precisa daquilo outro. Pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. E Paulo alerta os coríntios quanto a isso. Fala: fiquem firmes. Permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes naquilo que vocês têm aprendido. Estuda cada vez mais. Se certifica de que vocês estão firmados na sã doutrina. Que vocês saibam da razão da fé de vocês para aqueles que vierem perguntar. Não se deixa ser levado por qualquer coisa. É o que Paulo fala. Então, sejam vigilantes. Depois, fiquem firmes
no conteúdo daquilo que vocês têm aprendido. Terceira coisa que Paulo fala: portai-vos varonilmente. Em outras palavras, sejam corajosos. Né? Portai-vos varonilmente, no original é uma palavra só. É o verbo andrizomai, que dá origem, inclusive, à palavra, ao nome, né? André, homem, viril. Né? Então, a ideia é que você tem que ser homem. Paulo está falando para os coríntios. Tenham coragem, seja homem, né? como o pessoal fala. E quando ele fala portai-vos varonilmente, tenham coragem ou sejam corajosos, a ideia aqui é de uma coragem que vem junto com maturidade. Não é uma coragem infantil, não é uma coragem de criança, sabe que criança é muito corajosa, mas acontece qualquer coisa e eles já saem correndo. Paulo fala assim, não, é uma coragem que vem com a maturidade, que vem com o conhecimento, que vem com a experiência. Lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo fala o quê? Que vocês eram como crianças imaturas. Vocês não podiam comer carne, vocês tinham que beber leite, é o que Paulo fala. Então ele fala, vocês não eram maduros. E aqui no final da carta ele fala, sejam maduros. Né? Se portem com maturidade, com uma coragem que vem com essa maturidade. A gente não deve ser guiado por sentimento. Nós não devemos ser guiados para pegar o ponto de trás, né? Pelos ventos de doutrina, ou nesse caso, como a gente acorda se sentindo. Eu estou me sentindo assim hoje, então tá tudo ruim. Outro dia eu acordo empolgado, então tá tudo bom. Não é assim que nós devemos viver a vida cristã. Nós devemos tomar uma posição e ficar firmes nela. E ter coragem para ficar nela. Eu vou ser feliz com o que Cristo me der. E não importa o que Cristo vai me dar. Eu vou ser feliz com o que Cristo me dá. Essa é a ideia. Você vai ter coragem de, mesmo em situações adversas, permanecer na sua posição. Você vai se portar dignamente, sendo corajosos. Ou, no caso aqui, varonilmente. Como uma pessoa que tem coragem, que tem base para as suas posições e que não só sabe defendê-las, mas não foge. Uma pessoa que sabe como defender e defende quando é preciso. Obviamente, eu não estou falando aqui que nós devemos entrar em qualquer tipo de briga, em qualquer outro tipo de discussão. Provérbios fala que nós devemos saber quando falar e saber quando calar. Mas quando nós somos falar, nós devemos ter coragem. Nós devemos falar com ousadia. Quando for nos dada a oportunidade de testemunhar do nosso Salvador, da nossa salvação, nós devemos ter coragem de fazer isso. Nós não precisamos ficar acuados, nós não precisamos ter vergonha de dizer não para as coisas que o mundo nos oferece, de falar, eu não quero fazer parte disso, eu não participo, eu não vejo isso, eu não falo isso, eu não vou nesse lugar, eu não ouço isso. Nós devemos ter coragem. Se portar varonilmente é o que Paulo fala. Lógico, baseado nas escrituras, não nos nossos próprios gostos, né? E isso requer de nós maturidade. Requer de nós que nós crescemos e conheçamos a palavra de Deus para ser corajoso. Então, essa é a terceira coisa que Paulo fala. Ele fala, sejam vigilantes, né? Fique esperto, fique alerta, permaneçam firmes na fé, fiquem firmes naquilo que vocês têm aprendido, portai-vos varonilmente, ou sejam corajosos, né? Tomem posições e mantenham aquelas posições, desde que bíblicas, obviamente. E ele continua, não para, ele fala fortalecei-vos, ou sejam fortalecidos, né? Ou seja, renovem as suas forças, sejam fortes para não se deixar influenciar por qualquer outra influência. Interessante que aqui ele não fala, o verbo aqui não está na voz ativa, não está de você ir lá e você por si mesmo ser fortalecido, mas está na voz passiva, você é fortalecido por algo ou alguém. E nós sabemos por que isso é importante. Porque a nossa força não está em nós mesmos. A nossa força não vem
da nossa própria boa vontade, não é a nossa auto-força de vontade ou coisa do tipo. A nossa força está onde? Nossa força está no Senhor. Né? Efésios 6:10 fala: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. Deixando de uma maneira mais clara, lembrando que a nossa força não está em nós mesmos. Os coríntios, assim como nós hoje, eram pessoas fracas quando dependiam de si mesmo. Eu sou fraco quando dependo de mim mesmo, quando confio em mim mesmo. Você é fraco quando confia em você mesmo e nas suas próprias forças. Então Paulo fala: sejam fortalecidos, se deixem fortalecer. E o que está subentendido aqui na ideia, obviamente, é o quê? Buscar suas forças no Senhor. Se você não fizer isso, acontece aquilo que nós falamos no último domingo, sobre aquela roda da miséria de Juízes. Você olha para Deus e busca socorro de Deus e Deus te fortalece. Então você começa a enfrentar os seus inimigos, começa a enfrentar situações na força de Deus. E você, se não for vigilante, né? Se não buscar renovar suas forças em Deus, você vai começar a confiar em você mesmo. Vai achar que você é suficientemente bom para encarar alguma coisa. E aí você vai começar a sofrer derrotas. E aí você vai começar a ceder às tentações, a não conseguir mais vencer determinados pecados, a não se portar, a não dar um bom testemunho correto. E aí você vai lá para baixo, né? no fundo do poço. E daí você vai clamar a Deus. E você vai perceber que sua força não está em Deus. E você vai buscar sua força em Deus. E aí Ele vai te livrar. E, eventualmente, se você não permanecer buscando e renovando suas forças em Deus, você vai confiar em você mesmo. E você vai entrar nessa roda, como a gente já viu aí domingo passado em Juízes. Não deixe que isso aconteça. Seja continuamente fortalecido pela força do poder de Deus em quem nós estamos. Renova, busca no Senhor. Entenda que você, por você mesmo, é fraco, é incapaz, não consegue lidar com as coisas da maneira que elas têm que ser lidadas. Nem eu, nem você. Nós precisamos buscar as nossas forças no Senhor. E é isso que Paulo fala. Fala: fiquem alertas, vigilantes, permaneçam firmes na fé, se portem com coragem, né, de maneira varonil. Se fortaleçam no Senhor. Busquem as suas forças no Senhor. E por último ele vai falar: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Fala, independente do que vocês vão fazer, em toda e qualquer coisa, hajam com amor. Se você tiver só os 4 primeiros, se você for vigilante, firme na fé, se portar com coragem e com força, né, no Senhor, é bem capaz de você parecer um robô, né, ou fazer tudo sem amor, com frieza. Em compensação, se você só faz com amor, vamos pensar assim, e esquece das outras coisas, você vai falhar e não vai realmente atingir a vida cristã madura que Deus quer que nós tenhamos. Então, amor é como se fosse esse laço, essa fita que vai amarrar todas essas coisas. Então você vai ser alerta, vigilante, vai permanecer firme na fé, vai ter coragem de falar as coisas, de tomar a posição, vai ser fortalecido no Senhor, vai saber que você não depende de você, mas depende de Deus. E o amor é o que vai unir tudo isso e fazer com que nós pratiquemos todas essas coisas de uma maneira agradável, de uma maneira que vai agradar ao nosso Senhor. Tem que haver um equilíbrio entre todas essas coisas. Lembra, amor não é um sentimento aqui que a gente está falando, é uma decisão, né? Você vai decidir agir de uma forma abnegada, de uma forma que vai pensar primeiro nos outros e depois em você mesmo. É esse o ato de amor que Cristo demonstrou, por exemplo, na cruz do Calvário por nós. E isso vai evitar que a igreja tenha divisões. Isso vai evitar que a igreja tenha pequenos grupos. Isso vai evitar que a igreja haja de uma forma imoral. E é isso que Paulo está falando para a igreja. Fala, olha, vocês querem
deixar essas coisas de lado, vocês querem de fato ser uma igreja verdadeira de Deus e se portar de uma maneira que Deus espera que vocês se portem? Então, fiquem alertas, sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, fiquem enraizados naquilo que vocês aprenderam, se portem com coragem, tenham coragem de tomar decisões, tomar posições e permanecer delas independente de outras pessoas ou de outras situações. Busquem a força de vocês, não em vocês mesmos, mas no Senhor. E não se esqueçam, tudo que vocês forem fazer, todas as vossas ações, né, os vossos atos, sejam feitos em amor. Então, você quer viver uma vida agradável a Deus? Você quer viver uma vida vitoriosa diante de Deus, agradando a Deus em todas as coisas? Paulo nos dá, aqui no final da carta, um breve, mas valiosíssimo resumo de como nós podemos viver. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Olha para essas coisas, essas 5 coisas, né? Aparentemente simples, e peça para o Espírito Santo sondar a sua vida, apontar nas áreas em que você não tem cumprido aquilo que Deus tem ordenado. De repente você não tem sido vigilante, você não tem tido coragem necessária para defender a sua fé, você não tem a base, né? Você não sabe eventualmente defender a sua fé. Peça para o Espírito Santo mostrar aquelas áreas em que você precisa melhorar, e busque na palavra de Deus, estude, leia, medita, empenha tempo fazendo isso, porque vale a pena. Vale a pena. Esse é o jeito que Deus espera que nós o agrademos e vivemos para Ele enquanto Ele nos permitir estar aqui. Amém? Vamos agora ter uma palavra de oração para encerrar o nosso tempo. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque nós podemos buscar a Sua palavra e nós podemos encontrar na Sua palavra tudo o que é necessário para que nós vivamos uma vida correta, uma vida que lhe agrade e uma vida que dê um bom testemunho para aqueles que ainda não o conhecem. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos sempre no Senhor tudo o que nós precisamos e não em nós mesmos. Nos ajuda a estarmos constantemente diante do Senhor, para que o Senhor possa apontar em nossas vidas as áreas em que nós temos falhado, as áreas em que nós precisamos desenvolver de uma forma melhor, as áreas que nós eventualmente temos dependido de nós e não do Senhor. Que o Senhor possa ter essa liberdade em nossa vida, que a cada dia nós possamos refletir de uma maneira melhor a salvação que o Senhor nos deu, o fato de nós sermos embaixadores do Senhor aqui, e que o Senhor esteja nos capacitando, Pai, a fazer isso até que o Senhor volte para nos buscar. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez pela sua atenção. Eu espero que todos vocês tenham um bom domingo, um bom almoço. Continuem firmes no Senhor, eu continuo orando por cada um de vocês. E, mais uma vez, espero que o mais breve possível nós estejamos juntos, reunidos como igreja local, para louvar e bendizer ao nosso Deus. Tenham todos um bom almoço e até a noite.